vamos lá, meus amores, voltamos aí ao nosso conteúdo e eu falava para vocês que nós íamos voltar estudando a questão da ética, né? Então, nosso ponto de agora é falar inicialmente sobre a questão da ética, né? A ética que, consequentemente, dá base também para a prática, né? A não realização, inclusive, de práticas que afrontem essa questão aí do comportamento, da conduta do policial militar e que agrave a questão de práticas, de atos que vão contra a disciplina, né, que vão contra a questão aí de violação de deveres e de prerrogativas, tá? Bem, então toda vez que a gente estiver falando de ética, a gente vai vincular essa questão de ética ao comportamento moral, né? Ao comportamento moral do PM, tá? Então a ética vai trazer essa prerrogativa do comportamento moral do policial militar, né? E aí a gente traz essa previsão da questão de que o policial militar, ele vai exercer o seu comportamento ético quando ele executa as suas atividades seguindo algumas prerrogativas. A primeira delas, ele deve executar a atividade dele com a particularidade de responsabilidade. Inclusive, a gente viu isso quando verificamos os deveres, né? Então, dentro dos deveres ali inseridos, ele tem aquela questão do agir, né? Tratando o seu serviço voltado ali com dedicação integral, com fidelidade à instituição a que pertence. Então, a gente verificou essa questão aí da responsabilidade, né? Além disso, ele vai ter que atuar voltado para a questão da eficiência e da probidade, tá? Pessoal, esses daqui são princípios que estão inseridos no artigo 37 da nossa Constituição Federal, quando a gente fala da atuação do administrador público frente à sociedade e dentro da sua própria instituição. O agir com eficiência, né, o agir com presteza, prestar o seu trabalho de forma eficiente, de forma econômica, de forma a buscar verdadeiramente a única função que é capaz voltada aí para a administração pública, que é o interesse público, tá? E a probidade com a característica da moralidade pública. Além disso, ele tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, respeito à dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana está inserido como os princípios fundamentais, né, na nossa república. Então, respeitar, né, a questão da dignidade da pessoa humana é aí o agir também da conduta moral desse policial militar. Ele tem que cumprir a lei, né? Ora, a conduta moral dele está no cumprimento da lei. Outro princípio também previsto, né, no artigo 37, que é o princípio da legalidade, e também deverá agir com imparcialidade, deverá ser imparcial dentro da sua atuação. Outro princípio aí, que é o princípio da impessoalidade. O policial, ele não poderá agir observando as partes envolvidas, e sim os fatos ali que aconteceram. O policial militar ali dentro daquela ocorrência verificou que uma parte envolvida é o seu vizinho, é o seu tio, é um parente, é o cunhado. Ele pode agir de forma parcial? Não, ele tem que ser impessoal, ele tem que agir com imparcialidade. Isso aqui fundamenta a sua conduta moral, isso aí fundamenta o seu comportamento moral dentro da corporação, tá? Além disso, ele vai ter que ter espírito de
quase que não saía, né? De cooperação, nossa senhora, né? Cooperar ali, ajudar, então, espírito de cooperação. Proceder de maneira ilibada, a conduta dele tem que ser ilibada, tanto na vida pública e na particular, isso é muito importante. Às vezes o indivíduo acha que ele só tem que agir de forma ilibada quando ele está com a farda, não. Na sua vida particular, a sua conduta também, porque você de toda forma representa o Estado, né? Quem vai olhar para você e vai dizer assim, ei, José, né? Ou ei Maria, você é José e Maria, não, é o policial militar José, é a policial militar Maria, mesmo que você não esteja de farda, mas você deixa de ser José e deixa de ser Maria para passar a ser o policial, a policial. Então, por isso que o seu procedimento, né, tem que ser de maneira ilibada, tanto na sua vida pública como na sua vida privada, tá? Ser modelo de chefe de família, tanto os homens como as mulheres, né? Até porque, pela sua visibilidade social que a gente tinha mencionado. Não usar do posto ou da graduação para obter vantagens, né? Tem gente que se prevalece, né, do exercício da função para receber benefícios, né? E isso aí se torna proibido pela legislação, isso se torna uma conduta amoral. Tá? Zelar pelo bom nome da instituição da Polícia Militar. É aí também um agir de forma ética, com um comportamento moral dentro da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tá? Bem, então a gente fecha essa questão da disciplina, do comportamento, dos deveres e dos direitos dentro dessa concepção aí da conduta ética e nós vamos aí para a questão do ausente e do desertor, tá? Olha o que é que o legislador vai trazer para a gente. Ele vai trazer, na verdade, alguns conceitos em relação o policial que pode ser ausente, o policial que pode ser desertor e aquele desaparecido. Tá? Então, aí são 3 conceitos que são instituídos pelo Estatuto, né? O ausente ainda tem a figura do extraviado, né? A gente teria aí essa conduta, 4 conceitos aí, na verdade, né? O ausente, o desertor, o desaparecido e o extraviado. Então, a gente vai entender quem são os 4, tá? Então, vamos lá aos conceitos, 4 conceitos, né? Que a gente colocou aqui. Então, o ausente, pessoal, ele vai ser aquele indivíduo que deixar de comparecer sem motivação, tá? Ou afastar-se sem licença pelo prazo de 24 horas. Então, se ele está há mais de 24 horas, né, sem comparecer a sua corporação, a sua instituição, sem motivar, ou há mais de 24 horas afastado sem licença, ele vai ser considerado ausente, tá? Bem, aí o Estatuto traz para a gente a figura do desertor. Ele vai dizer que aquele PM que está há mais de 8 dias sem comparecer, sem motivação, ou afastar-se sem licença por mais de 8 dias, vai estar aí considerado como desertor. E aqui, pessoal, a gente tem alguns requisitos. No caso do desertor, do indivíduo que é considerado desertor, há uma interrupção dos seus serviços ativos, tá? Então, há uma interrupção do seu serviço. Tá? Então, há uma interrupção do seu serviço. E aí, o que é que acontece? O policial, enquanto é considerado desertor, ele será agregado por 6 meses, tá? Então, vai haver uma agregação à autoridade superior por 6 meses.
certo? E aí, se durante esse prazo de 6 meses ele não retorna, aí sim ele será excluído, tá? Aqui a gente tem um detalhezinho, é uma ressalva aí em relação ao policial militar que ainda não está estável, né? Porque ele ainda não completou o prazo de 10 anos. Então, o PM não estável, ele é excluído direto, tá? Então, PM não estável é excluído direto, tá? Porque você teria configurado aí a ideia de que se não tem estabilidade e é desertor, exclusão aí direta nesse sentido, tá? Então, nós temos aí o caso do ausente, o caso do desertor, tá? E agora a gente vai ver o caso do desaparecido e do extraviado, tá? O que é que nós temos aí em relação ao desaparecido? O desaparecido vai ser aquele policial militar que o paradeiro dele é ignorado por mais de 8 dias após a prestação de serviço, tá? Então, ele prestou o serviço, né? Mas por mais de 8 dias não se tem notícia desse indivíduo, tá? Então, ó, ele prestou o serviço e por mais de 8 dias não se tem notícia dele. Então, o indivíduo, ó, ignora, o paradeiro dele é ignorado por mais de 8 dias após a prestação de serviço, ele vai ser considerado desaparecido, tá? E aí, para que ele seja considerado desaparecido, não pode haver indícios de que ele seja desertor, tá? Então, se ele for considerado desertor, se tiver indícios de que ele é desertor, não pode ser considerado desaparecido, tá? Mas prestou o serviço, está com paradeiro ignorado há mais de 8 dias, não tem incidência de que ele é um desertor, ele será considerado aí desaparecido, tá? E nós temos ainda a figura do extraviado, tá? Quem é a figura do extraviado? Vai ser o indivíduo que o desaparecido que constar mais de 30 dias. Então, o indivíduo está desaparecido há mais de 30 dias, tá? Então, ele está desaparecido há mais de 30 dias, né? E não se tem notícia dele, então ele vai ser considerado extraviado, tá? Aqui também vai decorrer a interrupção do serviço, como a gente colocou em relação ao desertor, a interrupção do serviço, a agregação da mesma forma e o desligamento por 6 meses, né? E em caso de acidente, aí é a observância dessa particularidade, em caso de acidente de natureza, da questão de natureza, o extravio, ele será caracterizado por falecimento. Que acidente da natureza é esse? Um enchente, a característica de que haja um deslizamento de barreira, uma questão de queda de árvores, né? Em que o indivíduo fique desaparecido, então ali vai ser considerado o seu falecimento, tá? O navio que afundou por conta de chuvas, então você tem essa consideração de que, em caso de acidente da natureza, o extravio ele será caracterizado pelo falecimento do indivíduo, tá? Bem, além desses tópicos, o nosso estatuto ele
vai falar sobre a exclusão do serviço ativo. Então, a gente falou aí sobre a consideração do ausente, do desertor, do desaparecido, do extraviado, e ele vai trazer para a gente agora o tópico relativo à exclusão do serviço ativo. A exclusão do serviço ativo é a questão do desligamento, tá? Então, como é que vai se dar esse desligamento? Ele vai dizer que vai se dar por transferência, né, para a reserva remunerada, ou então a questão de se dá a ex officio, né? A gente vai falar mais na frente. Mas vamos lá. A transferência para reserva remunerada, né? Ela vai ser a pedido ou de ofício, então desligamento em relação à transferência para reserva remunerada vai se dar a pedido, né? Ou de ofício, tá? E aí a gente tem que lembrar, né, a questão dos 25 anos para a mulher e dos 30 anos para homem, que a gente já tinha falado. Só que é importante destacar que a gente tem a questão, né, do atingimento das idades limites em relação aos quadros, os círculos, né, o círculo de oficial, a questão aí das idades também que podem, e os círculos de praça, né, em que essa questão da transferência para reserva remunerada vai acontecer de ofício. Então, eu vou pedir quando eu tiver 30 anos se eu for homem de prestação de serviço e 25 anos se eu for mulher. Mas se for de ofício, a gente vai observar as idades limites em relação aos círculos de oficiais e em relação aos círculos de praça. Aí o Estatuto traz para a gente essa questão dos círculos oficiais e dos círculos de praça. Né? E aí você vai ter uma lista lá no Estatuto em que vai prever, né, a questão do coronel com 58 anos de idade, do tenente-coronel com 56 anos, do major com 52 anos, do capitão, do primeiro tenente, do segundo tenente com 50 anos, né? Aí tem o coronel, o segundo QQS, aí vai ter o coronel com 62 anos, o tenente-coronel com 60 anos. Então, vai depender do quadro de circulação de oficiais e também, né, referência ali ao quadro de circulação de praças. Então, você vai ter ali o quantitativo de idades que autoriza que a transferência para reserva remunerada ela aconteça mediante aí a questão do pedido mediante ofício, né? Dela se dar mediante ofício, sem o pedido. O pedido vai depender daquela característica ali do tempo de contribuição. 30 anos para homem e 25 anos para mulher, tá? Então, a gente tem essa consideração. E aí, você tem, além da transferência para reserva remunerada, você teria aí a configuração, né, da reforma, da possibilidade de reforma, da possibilidade de demissão e da característica do licenciamento ou da anulação de incorporação, tá? E aí você teria tanto na transferência para reserva remunerada, como na questão da reforma e da demissão, a prática mediante ato do governador. E no caso do licenciamento e da anulação de incorporação, por parte do ato do comandante. Então, você teria aí que a exclusão do serviço ativo, o desligamento desse serviço ativo, ele vai se dar em algumas circunstâncias. Quais são elas? Transferência para reserva remunerada, com a especificação que a gente colocou, que pode acontecer a pedido, mediante o tempo de contribuição, ou vai se dar de ofício, né, de acordo com o quadro dos círculos de oficiais e círculos de praça, que está exposto aí no material de vocês, para vocês verificarem a questão das idades, né, em relação a esse conteúdo. E aí eu tenho ainda a possibilidade de reforma, de demissão, licenciamento e anulação de incorporação. Mas aí as três primeiras, transferência,
a questão da reforma e da demissão por ato do governador e o licenciamento e anulação de corporação por ato do comandante, tá? Então, a gente tem essa retratação em relação ao desligamento. Bem, meus amores, com isso aí a gente conclui, a gente fecha essas duas nossas missões com esse conteúdo. Na nossa próxima missão, nós vamos trabalhar aí a questão de umas questões para fixar, né, o nosso conteúdo até agora, né? Quais são aí as questões que são retratadas as provas que trazem aí questões que retratam essa configuração do estatuto. E isso aí a gente vai verificar na nossa próxima missão. Até lá!